Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Espero que você tenha aprendido bastante com as aulas anteriores. Toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Gente, mas Nova Aliança é libertador. Acredite no que eu estou te falando. Nova Aliança é libertação pura. Quando eu entendo que a nossa vida precisa ser cristocêntrica, que tudo depende de Cristo, que tudo é Cristo, tudo é cruz, tudo é graça, fica muito mais leve o Evangelho. Eu espero que o Espírito Santo tenha até agora conduzido muita informação e revelação ao seu coração. E essa aula está bem bacana, tá? Tem muita gente que não aprofunda nesse tema. E nós vamos aprofundar, que é o chamado de Paulo. Quando você entende o chamado de Paulo, descortina, abre muito a sua mente acerca da nova aliança e da graça. Por que Paulo foi chamado? Pensa comigo. Se Jesus chamou 12, por que ele chama 13? Por que antes ele não tinha já chamado Paulo? Por que na hora que ele chamou os 12, ele não chamou mais um? Logo chamado 13. Não, ele foi chamar Paulo depois da cruz. Por que isso? Nós vamos aprender sobre isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos já sem mais delongas, vamos direto aqui ao livro. Estamos na página de número, deixa eu ver aqui, 91, 92, 93, 94, capítulo 9, o chamado de Paulo. Você que tem o seu livro aí, você pode seguir comigo aqui. E vamos lá. Por que Paulo foi chamado? Porque Jesus chamou 12 homens e depois chamou Paulo, outrora Saulo. Lembre-se de que os 12 discípulos foram chamados antes da cruz. Presta atenção, isso aqui é uma chave. Enquanto Paulo foi chamado depois da cruz. É fundamental compreender que Jesus não nasceu, cresceu e ensinou no tempo da nova aliança, mas sim no período da velha aliança. Jesus, querido, ele ensinou, todo o tempo que ele andou na terra, ele não andou na nova aliança, ele andou na velha aliança. Por quê? Porque a nova aliança não começa no nascimento, mas a nova aliança se começa no sangue derramado. O sangue da nova e eterna aliança. Então ele viveu na velha aliança. Isso porque a nova aliança não começa no nascimento de Jesus, mas em sua morte. Foi na cruz que Jesus se tornou o nosso Cristo. A nova aliança tem início a partir do sangue derramado. Assim começou o tempo da graça. Deus sempre foi um Deus de graça. Mas aqui estamos nos referindo à graça manifestada na cruz de Cristo. O pagamento da dívida humana por causa do nosso pecado. Desde o Éden existia a promessa de que nasceria um filho da semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. Esse era o pagamento da dívida, mas na cruz a promessa foi cumprida, o sangue foi derramado e a dívida foi paga. Ali então se inicia o período da nova aliança, que começa na morte e não no nascimento de Jesus. Portanto, tudo o que Jesus ensinou aos 12, podemos afirmar que foi no período da lei e não no período da graça, ainda que ele fosse cheio de graça e poder. Já no período da graça, com Jesus ressurreto, Paulo é chamado para pregar o evangelho a quem? Aos gentios. Isso aqui é muito importante, gente, é uma chave poderosa para que você compreenda melhor a nova aliança. Em Atos 9,15, Jesus disse a Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pela primeira vez, Jesus escolhe alguém especificamente para os gentios. Por isso que é extremamente importante a gente ler as cartas de Paulo, estudar as cartas de Paulo, conhecer as cartas de Paulo e viver, praticar as cartas de Paulo, porque são cartas que, não há dúvida, foram escritas no período da nova aliança, no período do pós-cruz, no período da graça. Está entendendo? Então esse chamado de Paulo é extremamente fundamental, porque Paulo foi aquele discípulo, apóstolo, chamado a pregar aos gentios. Quem somos nós? Gentios, convertidos hoje ao cristianismo. Paulo recebeu uma revelação da parte de Jesus Cristo para pregar aos gentios, como ele mesmo afirma em Gálatas 1, 15 e 16. A gente vai ler um pouco sobre Gálatas aqui. Assim Paulo começou a pregar o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão.
Falei alguma coisa sobre isso aqui. Ele se tornou um apóstolo evangelista em sua missão, levando a mensagem a várias regiões ainda não alcançadas pelo evangelho pregado pelos 12 apóstolos, que eles ficaram mais em Jerusalém. Estes permaneceram mais em Jerusalém, pregando o evangelho aos judeus. Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Então agora nós vamos entender um pouquinho sobre essa carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, gente, a gente vai mergulhar um pouco nessa carta aqui. É uma carta que ela descortina, ela ajuda muito você a entender sobre a diferença de lei e graça. Veja que essa igreja ela foi ganha na graça, mas entrou a lei dentro da igreja. E hoje, se a gente analisar, a maioria das igrejas é exatamente uma igreja bem modelo, a igreja da Galácia. As igrejas da Galácia, que começaram na graça e depois decaíram da graça quando deixaram a lei entrar. E, infelizmente, a maioria das igrejas hoje são assim. Vamos lá, por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Eu amo estudar a carta aos Gálatas, pois ela é profunda em revelações sobre a graça de Cristo. Vamos entender qual era a confusão dos Gálatas. No ano 70 depois de Cristo, houve a dispersão dos judeus devido à perseguição em Jerusalém. Muitos judeus convertidos pelo evangelho da circuncisão fugiram da cidade e alguns deles foram parar onde? Nas regiões da Galácia, onde os gentios já haviam sido convertidos ao evangelho pregado por Paulo. Então vamos entender isso aqui. Paulo, quando ele foi chamado para pregar para um povo que os 12 não foram treinados para pregar. Agora há pouco nós falamos na aula anterior sobre aquela revelação que foi dada a Pedro, que está aqui no livro também. Por quê? Porque, na verdade, Jesus queria trazer uma luz para Pedro, que o evangelho agora estava estendido também aos gentios. Porque na mentalidade de Pedro e dos demais apóstolos, o evangelho era só para judeu. Por isso que Deus traz essa revelação a Pedro para ir pregar para Cornélio, que era um gentil. Só que nem assim Pedro foi totalmente despertado para o evangelho aos gentios. Foi por isso que Paulo foi chamado. E quando Paulo foi chamado para continuar o evangelho, porém agora pregado a um povo que não era o povo escolhido, que era o povo gentil. Por isso que lá em João, presta atenção, lá em João capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está falando de quem? Dos judeus. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Aí no versículo 12, João vai dizer assim, mas a todos quanto o receberam, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Está falando dos gentios. Ele está dizendo assim, Jesus morreu para o judeu, mas o judeu não recebeu. Já que eles não receberam, então agora nós vamos estender o evangelho aos gentios. E todo aquele que receber e crer vai ser salvo. Agora é para todo mundo. Não é mais somente para os judeus, filhos biológicos de Abraão. Está dando para entender? Bom, por isso que lá em Marcos, no capítulo de número 15, capítulo de número 16, versículo de número 15, olha o que Jesus fala depois que ele ressuscita, gente. Ele morre, ressuscita, encontra com os discípulos e fala assim para eles, portanto, agora, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda a criatura. Porque não era assim antes. Era só para judeu. Como os judeus não receberam, Jesus estendeu a salvação a todos os homens. Por isso que ele fala, portanto, agora ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê foi batizado será salvo. Mas os apóstolos não entenderam muito bem essa transição. Porque eles foram treinados 3 anos e meio, intenso, integral, para pregar para judeu. E depois apenas uma palavra dessa vai abrir a mente e o entendimento para pregar para gentil. Eles não conseguiram fazer esse processo dentro deles. E Pedro ainda teve essa revelação de Atos 10, mas também não conseguiu assimilar a profundidade de estender o evangelho aos gentios que somos nós. Foi quando Deus então decide chamar Paulo. Tipo assim, eu vou pegar Paulo então para pregar aos gentios, porque eu vou revelar a ele tudo o que aconteceu pós-cruz. Aí tem gente que pensa assim, mas por que então que Jesus não chamou mais 12, né? Se ele chamou 12 para os judeus, por que não chama 12 agora para os gentios? Ele é todo poderoso. Ele conseguiu chamar um, que esse um fez por 12.
Tanto é que ele fala assim, eu trabalhei mais do que os 12. Eu fiz mais do que os 12. Então, Paulo foi o único apóstolo aos gentios. Daí eu volto a dizer a importância de nós lermos as cartas de Paulo, porque é o único apóstolo que prega o evangelho pós-cruz, da maneira que deve ser pregado. O evangelho extensivo aos gentios. Pedro continuou pregando ao judeu e os demais apóstolos, e Paulo foi separado para pregar aos gentios. Tanto é que em Gálatas, capítulo 2, eu não sei se você conhece esse texto, que eles se encontraram. A gente vai ver esse texto aqui. Eles se encontraram e eles não entraram em acordo quanto ao evangelho que deveria ser pregado. Pedro estava pregando o evangelho da circuncisão, que é o evangelho ao judeu, que tinha que circuncidar. E Paulo já estava pregando o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho que não precisaria de circuncidar. Pedro estava pregando ao judeu, Paulo estava pregando ao gentio. Então eles conversaram e não entraram num acordo, porque são chamados diferentes. Foi quando a Bíblia diz que eles deram a destra da comunhão. O que seria isso? Um pegou na mão do outro, falou assim, tá bom, faz o seguinte, já que Deus te chamou para o evangelho da incircuncisão, vai pregar o seu evangelho da circuncisão, e eu fico no meu canto pregando o evangelho da circuncisão. E aí, então eles entraram no acordo e foram pregar para povos diferentes. Esses povos diferentes é judeu e gentil. Qual povo somos nós? Gentil, gente. Por isso que é extremamente importante para nós as cartas de Paulo. Bom, vamos lá. Por que Paulo, então, ele escreve a carta aos Gálatas? Eu amo estudar essa carta, já falei sobre isso aqui. Eu já li essa parte aqui também. Na mente de um judeu convertido, Jesus havia morrido apenas por eles. Em parte, estavam certos. Porém, como os judeus não o receberam, a morte de Cristo foi estendida a toda criatura que crê, conforme João 1, 11 e 12, que eu já falei aqui. Agora imagine judeus chegando à Galácia e percebendo que havia cristãos lá. Foi então que começou a confusão. Olha isso aqui. Provavelmente perguntaram, quem veio aqui pregar para vocês? E os gálatas responderam, o apóstolo Paulo. Aqueles judeus não tinham ouvido falar de Paulo. Então questionaram, mas quem é Paulo? Os gálatas responderam, é um apóstolo de Cristo. Foi quando os cristãos de Jerusalém pediram uma prova da conversão deles. Vocês são circuncidados? Vou explicar isso aqui, gente. O que é isso? Paulo não nos ensinou isso. Ah, então vocês não são cristãos? Se fossem, seriam circuncidados. O que acontece aqui, para vocês entenderem? Isso aqui é extremamente importante, gente. Redobre a sua atenção. Quando aconteceu a diáspora, quando aconteceu a perseguição em Jerusalém, muitos judeus já tinham se convertido do evangelho pregado dos apóstolos, que era o evangelho da circuncisão. A perseguição veio e eles fugiram. E muitos foram para onde? Na Galácia. Quando eles chegaram na Galácia, na mente deles não tinha nenhum crente lá. Por quê? Porque eles aprenderam que o evangelho era somente para judeu. E a Galácia era um povo gentil. Então eles pensaram assim, vamos chegar lá, não vai ter nenhum crente, porque eles são estrangeiros, eles são imundos, como a Bíblia fala sobre isso na Velha Aliança. Então, não tem como ter crente lá, que Jesus não morreu por eles. Quando eles chegam lá, eles ficaram pasmados, porque tinha muitos crentes. E já tinha igrejas formadas por Paulo lá. E eles não conheciam Paulo, nunca tinham ouvido falar de Paulo. Foi algo à parte de Deus com Paulo para os gentios. Chegaram lá, viram um monte de cristãos, e eles falaram, mas peraí, se são cristãos? Eu até fico imaginando a cena. E eles somos, não estou entendendo nada. Porque o evangelho foi para nós, judeus. Jesus morreu por nós, judeus. E nós entregamos a Cristo, sim. Mas vocês, Paulo, quem é Paulo? É o apóstolo Paulo, ele esteve aqui. Na mente dele só tinha os 12. Inclusive Matias, que substituiu Judas. E eles não entenderam nada. Foi quando eles perguntaram, mas espera aí, e vocês foram circuncidados? E eles, provavelmente eles devem ter falado assim, a gente nem sabe o que é isso. Pastor, onde eu encontro isso? Nas entrelinhas das cartas aos Gálatas, que a gente vai estar lendo alguma parte aqui para vocês. E aí, então, eles falam assim, não, se vocês não forem circuncidados, vocês precisam circuncidar. E os Gálatas começaram a circuncidar.
sendo que não precisavam circuncidar, porque já haviam crido em Jesus Cristo. Foi quando Paulo ficou sabendo, alguém mandou uma mensagem para Paulo de alguma forma, não sei se foi o WhatsApp, se foi o SMS, eu não sei se foi um e-mail, eu sei que de alguma forma Paulo ficou sabendo que os Gálatas estavam circuncidando. Foi aí então que Paulo escreve essa carta, a carta aos Gálatas. Nós vamos ler um pouco dessa carta. Os Gálatas ficaram muito confusos sobre quem estava certo. Alguma semelhança com a igreja de hoje? Claro que tem. A igreja de hoje está com essa confusão também do evangelho de Paulo, que é o evangelho aos gentios, da incircuncisão, e com a mistura do tempo da lei, do tempo da circuncisão. Há essa mistura na igreja. Crenças, doutrinas, costumes e dogmas diferentes. Sempre digo essa frase: creio e assim me comporto. Paulo, ao ser avisado sobre o que estava acontecendo com a Galácia, escreve então essa carta. Afirmo sempre que a luz não tem nenhum poder de criação, mas sim de revelar o que já existe. Essa carta foi escrita há aproximadamente 2000 anos, mas a luz sobre ela pode te revelar hoje sobre lei, graça e nova aliança. Portanto, leia atentamente. Paulo apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a única carta em que Paulo faz questão de enfatizar quem ele era. Ele declara: eu sou apóstolo, né? Eu sou Paulo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum. O que ele está fazendo aqui é reforçando a autoridade que lhe foi dada. Os Gálatas precisavam saber que Paulo havia sido chamado pelo próprio Cristo, já ressuscitado no tempo da graça. Chegou ao conhecimento de Paulo que os irmãos da Galácia estavam agora induzindo leis no Evangelho da Graça. Aí agora, querido, nós vamos estar lendo aqui, alguma coisa sobre essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, para que vocês entendam melhor o que está acontecendo aqui. Olha aqui, versículo de número 1 no capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, eu já acabei de ler aqui no livro, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas, agora ele fala para quem é essa carta. Às igrejas da Galácia, veja que não era apenas uma igreja, no plural. Às igrejas da Galácia. 2 pontos. Aí olha o que ele começa dizendo. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Deixa eu mudar aqui, peraí. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí ele fala assim, ele começa assim, olha. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha só isso aqui, gente. Então, Paulo ele começa a falar sobre um outro evangelho. E esse outro evangelho, gente, não é esse evangelho que eu estou ensinando aqui. Esse evangelho aqui é o verdadeiro evangelho da graça. A nossa proposta, através desse curso, é resgatar você, é trazer você de volta para o evangelho da graça. Porque o outro evangelho, querido, tem muita gente que fala assim, vocês ficam aí pregando um outro evangelho, que essa graça barata, essa hipergraça, essa supergraça. Não, querido, isso não é outro evangelho. Esse é o evangelho. O outro evangelho é, infelizmente, o evangelho que entrou na igreja, que é a graça misturada com lei. Esse é o outro evangelho. Mas o evangelho de Paulo, que ele fala aqui, é o evangelho que nós estamos resgatando através desse curso. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Ele fala assim, que na realidade não é o evangelho. Tá vendo? O que Paulo estava sabendo? Paulo estava sabendo da mistura desse evangelho da lei misturado com o evangelho da graça. Como que eu misturo o evangelho da lei com o evangelho da graça? Ele diz a coisa mais simples que existe.
Quando você coloca Deus no fim. Colocou Deus no fim, misturou. Pastor, explica. Eu vou explicar. Quando você coloca Deus no fim, você misturou os evangelhos. O que é colocar Deus no fim? É você pensar que é alguma coisa que você faz para receber. Então você vai fazer, depois Deus faz. Você vai fazer, depois Deus te salva. Você vai ser santo para ser salvo. Você vai obedecer para ser abençoado. Você vai pagar preço para Deus te dar. Toda vez que você põe Deus no fim, é outro evangelho. Por isso que eu estou dizendo a você que a maioria das igrejas está com outro evangelho. E a proposta desse curso, querido, é trazer de volta o evangelho da graça. E qual é o evangelho da graça? Deus é de antes e não de depois. Primeiro Deus, depois nós. Antes que viesse a fome, Deus já tinha preparado o pão. Eu já disse esse texto aqui na aula, acho que foi na aula passada, que João disse, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o primeiro amor nem é o seu do início da sua conversão. O primeiro amor vem antes ainda, que é o amor de Deus por você. Você nem era nascido ainda, ele te amou. Quando Adão foi criado, já estava tudo pronto. Estava tudo preparado. Deus criou todas as coisas primeiro, para depois criar o homem. O homem sempre vem depois. Mas o que o evangelho tem ensinado por aí? Esse outro evangelho, né? Se você ir para o monte pagar o preço, Deus vai te dar. Se você jejuar, Deus responde. Se você orar, Deus responde. Se você obedecer, Deus vai te abençoar. Se você for santo, você vai para o céu. Então, o evangelho que muitos estão aprendendo e praticando não é o evangelho da graça, é o evangelho da lei, que na verdade nem evangelho é. Então, desencana de você pensar que você é alguma coisa para depois Deus ser. Ou que você faz alguma coisa para depois Deus fazer. Não é assim o evangelho. O verdadeiro evangelho de Cristo já começa por ele, já morreu. Quem morreu primeiro? Ainda que você entregou sua vida para Cristo, até mesmo morrendo para suas próprias vontades. Mas quem morreu primeiro? Quem morreu primeiro não foi você. Deus, ele é sempre primeiro. Desencana desse evangelho de pensar que você faz alguma coisa para depois Deus fazer. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu posso até entender, mas eu não consigo crer nisso por causa das minhas experiências. Esse que é o grande problema de muita gente, tá? Vou explicar isso aqui. Eu tenho tido tanta experiência com Deus, mesmo no outro evangelho, fica difícil crer que esse é o evangelho certo. Porque se eu for contar um pouco da minha história, você vai perceber que muitas coisas eu paguei o preço e Deus me deu. Tinha uma doença na minha família que a igreja começou a orar e Deus fez. Tive uma situação financeira que eu paguei o preço no monte e Deus me respondeu. Eu tive uma situação no meu casamento que eu fui pro joelho e Deus honrou. Eu sei que você pode ter tido muita experiência dessa forma. Eu já tive também. Quanta experiência eu tive na oração, no pagar preço, no jejum, na busca, no monte, na madrugada. A maioria dos crentes tem experiências assim. Tem muitas experiências assim. Agora, presta atenção. Não são as minhas experiências que ditam as regras das doutrinas. Uma doutrina, ela não é baseada nas nossas experiências. Uma doutrina é baseada na obra consumada da cruz. A Bíblia, ela é a nossa referência de fé. Eu não posso pegar uma experiência pessoal que eu tive com Deus e estabelecer isso como doutrina. Porque todo crente tem experiência. Se fosse assim, teria 1 milhão de doutrinas. Não são as doutrinas que estabelecem, não são as nossas experiências, nossos testemunhos, o que a gente fez e Deus honrou, que vai estabelecer as nossas doutrinas. Não tem nada a ver com a gente. Antes de você existir, já existe a doutrina. E qual é a doutrina hoje? Cruz. O que nós precisamos entender sobre a Bíblia? A cruz, mesmo na velha aliança. Porque desde quando Adão e Eva pecam, houve uma sentença para o diabo. Vai nascer aquele que vai esmagar sua cabeça. Ali já estava falando da cruz. O animal que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, já estava falando do Cristo que seria morto. Tudo tem a ver com a cruz. Se você não busca a cruz na Bíblia, você tem uma tendência muito grande de viver o modelo da velha aliança.
Então preste atenção, eu não posso estabelecer uma doutrina baseada nas minhas experiências e boas que eu tive com Deus. Não é assim que eu estabeleço a doutrina. Aí você fala assim, mas pastor, por que então eu tive essa experiência? Muito boa pergunta. Por que então que eu tive grande experiência? Porque Deus é bom. Deus é bom, até para quem não tem conhecimento. Deus é bom, até para quem faz de forma errada. Tanto é que a Bíblia vai dizer para você e para mim que ele perdoa o tempo da nossa ignorância. Qual que é o tempo da nossa ignorância? Aquele tempo onde nos falta conhecimento. Ignorância é falta de conhecimento. E quando você tem falta de conhecimento, ainda assim Deus continua sendo bom. Porque ele sabe que você não sabe. Então, como é que ele vai te punir por falta de conhecimento? Há consequências? Mas não da parte de Deus. E por ele ser bom, você com seu coração, com boa intenção, foi lá, pagou o preço, buscou, clamou, jejuou. Ele te deu, porque ele é bom. Mas você não pode estabelecer isso como doutrina. O que é a doutrina hoje? É que está tudo consumado. Isso fica muito mais leve a vida cristã. Quando você entende que não é o quanto você paga de preço para Deus te dar, mas é o quanto você crê no preço que já foi pago. Muito mais fácil do que você pagar um preço é você crer no preço que foi pago. Que não dependeu de você, dependeu de Cristo. Essa é a doutrina da nova aliança. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Que antes, na velha aliança, o homem fazia para depois Deus fazer. Mas na nova aliança, Deus fez e apenas a gente se apropria. Tanto é que Jesus vai dizer que tudo é possível àquele que ora, tudo é possível àquele que jejua, tudo é possível àquele que paga preço, tudo é possível àquele que obedece, tudo é possível àquele que é santo. Não. Não é que não seja necessário a gente fazer essas coisas. Mas tudo é possível não é a quem faz essas coisas. Tudo é possível àquele que crê. Crê em quê? Uma obra que já foi feita. Crê em quê? No Cristo que já pagou tudo por nós e nos reconciliou com o Pai. E hoje ele é o nosso Pai. E nós somos filhos. E tudo que o Pai tem já é nosso por direito. Não necessariamente eu tenho que pagar o preço para ser meu. Eu tenho que me apropriar pela minha fé. Pastor, há um preço a pagar? Há um preço a pagar. Qual é o preço? O preço para o conhecimento. Para você ter direito a isso tudo, é só você crer. Mas para você saber disso tudo, você precisa pagar. Daí a importância de ter comprado esse curso, comprar livro, ler, dedicar tempo. Dinheiro e tempo, meu irmão, você vai precisar muito para você buscar conhecimento. Isso é necessário. É necessário. E muitas pessoas às vezes não querem pagar esse preço. Qual é o preço? Parar, assistir uma boa aula, assistir uma boa ministração, ler um bom livro. O conhecimento eu pago por ele. E isso é no secular e também na vida cristã. Então, quanto mais eu pago pelo conhecimento, mais eu entendo que a obra da cruz já pagou tudo para mim. Agora, se eu não busco esse conhecimento, eu vou ficar a vida inteira no modelo da velha aliança. Então, eu vou ficar pagando por outras coisas que já foram pagas. Daí a grande importância de você estar aqui comigo. Isso aqui você está pagando. Está pagando com o quê? Talvez você comprou esse curso, você está pagando. Você está pagando com o seu tempo. O tempo é tão precioso, um valor tremendo. Você está aqui parado aprendendo. E isso é para a sua libertação futura. Para que você entenda que nada hoje, no tempo da nova aliança, é o preço que se paga. Então, se você coloca Deus depois, você já vai para a igreja da Galácia. Essa foi a grande confusão que os gálatas receberam da parte dos judeus. Eles receberam o evangelho da graça, o puro evangelho de Paulo, que é o evangelho da graça, mas os judeus foram para lá, convertidos ao cristianismo e confundiram a cabeça deles. Por isso que Paulo fala assim, olha, no versículo 6 do capítulo 1, eu admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E ele continua e fala assim, que na realidade não é o evangelho. Não é o evangelho. Porque evangelhos são boas novas, né? O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então ele já ficou sabendo, como eu falei agora há pouco, que os cristãos judeus foram para a Galácia e perturbou a mente deles, confundido com o evangelho da circuncisão que eles tinham aprendido dos apóstolos. Versículo 8. Olha o que Paulo fala. Ele fala assim, mais ainda que nós, ou um anjo, olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Ô Jesus. E porque tanta gente ainda fica vivendo o velho evangelho. O evangelho da lei, que nem é evangelho.
Ele fala assim, mais ainda que nós, ou até mesmo um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Ele está dizendo, eu amaldiçoo esse evangelho. Você quer que eu traduza isso aqui? É do diabo esse evangelho. Então, todo evangelho, querido, que você põe meritocracia nele, que você pensa que é alguma coisa que você faz para depois Deus fazer, que você põe Deus no final, que você anula a cruz sem perceber, é o evangelho de Satanás. Porque ninguém mais do que Satanás quer anular a cruz. Ele tentou anular ela antes, lembra? Como ele não conseguiu anular a cruz antes, ele tenta anular depois. Lembra? Não lembra? Então você vai lembrar. Mateus capítulo 16, quando Jesus falou assim, importa que eu morra. É necessário que eu vá à cruz. Lembra ali naquela revelação de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você encontra lá Mateus 16, a partir do 14, mais ou menos. Aí o que acontece? Aí ele fala assim, convém que eu morra, eu vou ter que ir à cruz. Enfim, ele usa outras palavras ali dizendo que ele tinha que morrer. O que Pedro fala? Não, Senhor, não morra. Não vá à cruz. E o que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Então, Satanás usou a boca de Pedro, meus irmãos. De Pedro, que era um grande discípulo de Jesus. Usou a boca dele para dizer para ele não morrer. O que Satanás quis fazer? Anular a cruz. Fazer com que a cruz não acontecesse. Infelizmente, ele não conseguiu e a cruz aconteceu. Ou melhor, perdão. Felizmente, né? Infelizmente. Felizmente, ele conseguiu, não conseguiu e a cruz aconteceu. Pronto, é um fato a cruz. Só que o que ele vem trabalhando até os dias atuais? Anulando a cruz na fé dos cristãos, mesmo ela tendo sido acontecida. E é isso que está acontecendo na maioria das igrejas. O pessoal está anulando a cruz, está esquecendo que tudo é pela cruz. A salvação é a cruz. A graça é a própria cruz. A bênção é a cruz. A santificação é a cruz. Sermos obedientes é por causa da cruz. É a cruz que nos fortalece a obedecer. Tudo é cruz. Tudo é cruz. Todos os milagres, a vitória nossa, o amor de Deus, tudo está derramado em nós por causa da obra consumada da cruz. Então, quando você faz alguma coisa crendo que é o que você faz para Deus fazer, você está anulando a cruz. Por isso que Paulo está dizendo, se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja a cruz, a graça, Cristo, que esse evangelho seja amaldiçoado. Ele continua dizendo, fala assim, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, novamente ele fala que seja amaldiçoado. E qual é o evangelho que eles tinham recebido? O evangelho da cruz. O puro evangelho de um Deus de antes. Um Deus que já pagou pelos nossos pecados. Um Deus que já morreu. Um Deus que já se fez condenação no nosso lugar. Que nos justificou sem sequer merecermos. Tudo hoje é por causa do que Cristo já fez por nós. Ele é Deus de antes. Ele não é Deus de depois. E Paulo ele continua dizendo aqui. Quanto tempo tem, Carol? 34 minutos. Amém. Nós vamos terminar essa aula por aqui, então, e vamos para a nossa próxima aula. Vamos continuar tratando desse assunto da Carta aos Gálatas.